Mais uma vez, a gente chegando aí até a telinha de vocês, para quem está olhando o celular, com conexão à Voz da Amazônia, esse canal que está surgindo, chegando, falando sobre o que está acontecendo, sobre as pessoas que vivem na Amazônia, sobre os projetos sustentáveis da Amazônia, sobre como a gente trabalha olhando para o nosso local de origem. E é isso, hoje a gente vai estar aqui, gente. Primeiro eu, Cristina Heine, que estou aqui apresentando, junto com a Yolanda Lopes, a nossa amiga jornalista. Tudo bem, Yolanda? Tudo bem, sejam muito bem-vindos, queridos. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos aqui no Conexão à Voz da Amazônia. E a gente vai ficar muito à vontade para trabalhar esses temas com essas pessoas maravilhosas que estão aqui hoje. E do outro lado, Gilvan Capistrano. Obrigada por ter aceito o convite, Gilvan. Uma honra estar aqui, só com figuras ilustres, Hamid, Mark. Um abraço, meu amigo. Saudade de você. Né? Nossa amiga pesquisadora também. E Suzane Rabelo, né, que já concorreu a uma coisa fantástica que eu descobri daqui a pouco, que a gente vai discorrer sobre o assunto. Bacana. E o Robson Carajás também, que contou uma historinha já incrível ali para a gente. Eu quero que você continue nos informando sobre isso. Gente, para quem não sabe, essas pessoas elas têm um olhar muito especial aqui para a Amazônia. Elas conhecem há anos que vêm trabalhando e encontrando caminhos de como documentar a forma como essas pessoas vivem, como essas pessoas sobrevivem, como essas pessoas resistem na Amazônia e como elas também se reinventam. Quando eu digo elas, eu digo as comunidades, os povos da floresta, nós que moramos aqui na Amazônia, Yolanda. O João Hamid, ele vai já dar o oi dele, mas o João Hamid é um fotógrafo, cinegrafista, jornalista, que tem todo um know-how com comunidades indígenas do Mato Grosso, da Amazônia. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. O Robson Carajás, a mesma coisa, ele é roteirista, documentarista também, só que ele está do outro lado, ele está lá no sudeste do Pará, né? Ele está vindo lá da área de São Geraldo do Araguaia, que faz ali fronteira com Tocantins, e ali Palestina, Bom Jesus do Tocantins, etc. E temos aqui desse nosso lado a Suzane Rabelo, que tem um trabalho sensacional com a gastronomia sustentável, voltada para um estudo das comunidades indígenas também lá do sudeste. Muito legal. Do Pará. E é sobre isso que a gente vai falar. E eu queria começar com você, João. Fala um pouquinho desse seu trabalho, dessa sua experiência, como é que veio essa vontade de olhar para as comunidades indígenas e mostrar para a gente eu digo que você reflete a alma das pessoas. E quando eu vejo os seus trabalhos, você realmente reflete a alma dessas pessoas que vivem na floresta. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo, viu? Eu sei que foi difícil. Eu estou ligada. Me sinto muito feliz de tu achar isso no meu trabalho, porque eu realmente eu dou a alma para aquilo que eu faço. A minha história com a Amazônia, com a documentação da Amazônia, ela vem desde que eu era pequenininho, porque eu morava no Rio Grande do Sul, sou paraense, mas morava no Rio Grande do Sul, meu pai era piloto da FAB, aí todas as férias eu ia até o Oiapoque, que meu avô era comerciante lá, né? E eu passava os 3 meses de férias no Oiapoque. E nesses 3 meses, quem eram os meus amiguinhos? Os índios, os filhos dos índios, os caboclos, né? Tanto que hoje os caciques lá da região do Oiapoque são todos meus amigos, porque eram moleques da gente se atracar na briga, tomar banho de rio Novidade. Junto, né? E ninguém ia preso, Não tinha bullying também. Não, era coisa de moleque, né? E com essa história, quando eu me formei, comecei a trabalhar, que eu assumi a ajudar a fundar a sucursal da Veja de Amazônia Nacional e Internacional, que a sede eu fiz questão que fosse em Belém, eu comecei a perceber como as pessoas de fora lidam com a informação da Amazônia. Elas se deslumbram muito, né? Não pode matar o jacaré, estão matando o jacaré.
poxa vida, o jacaré está comendo as criancinhas, cara. Sabe, né? Está pegando os velhos. Essa frase meio, essa frase não vai meio comer esse ridícula, rabinho, né? Tem que comer o rabo né? mesmo, sabe? Agora, o jacaré tem que ter a área dele. Ele não tem que vir para dentro da aldeia para pegar as crianças, né? O jacaré é açúcar, estou falando, né? Então, com essa coisa do olhar, de você ter um pouco do conhecimento cultural da região, da realidade daquele povo que mora naquelas áreas, e o confronto disso com o que as pessoas acham quando se deslumbram, quando tem a primeira impressão, tem um abismo enorme. E é esse abismo que eu resolvi começar a tentar tapar esse buraco, porque eu acho que a informação ela tem que ser bem dada. Isso desde quando, Hamid, mais ou menos, que você começou a pensar em documentar esses buracos não vistos, vamos dizer assim, pela população brasileira? 1970 e qualquer coisa, 77, 78. Numa época bem mais difícil, né? Foi quando eu comecei realmente a ganhar dinheiro do meu trabalho, porque antes eu só dava despesa. Antes era só despesa. E continuei ganhando pouco, né? Porque eu gasto mais para fazer do que o que eu ganho. Mas vale a pena, porque você conta a história de alguma coisa com um mínimo de coerência, né? E decência. E eu acho que é importante isso. Tu sabes, eu sou do Xingu, né? Sou da região do Xingu. E esse olhar que as pessoas têm do lado de fora da Amazônia realmente chega às vezes a ser chato. Cruel, às vezes. Porque, assim, o pessoal que mora no Xingu vive só da exploração da mata nativa, eles não conhecem. E é importante essa documentação, esse olhar, esse conhecimento. Muita gente acha que a gente vive, que a gente anda na região do Xingu, perto da onça, e a onça mordendo a gente, né? Então, é muito legal. Esse trabalho, ele faz as pessoas verem quem vive aqui com o olhar de humano, com essa humanidade. E com respeito também à natureza, né? Uma coisa que é um exemplo aqui bem clássico. De 6 em 6 anos, a Amazônia tem uma espécie de ciclo. Sim. Né? Então, de 6 em 6 anos, tu tens uma grande seca, tens uma grande cheia. Né? O nosso caboclo, que de besta não tem nada, né? Ele começou a subir o assoalho da casa, né? Com tábua e tal, que sobe animal, sobe todo mundo, né? Enquanto a maré não baixa para descer novamente. E quando tem a grande seca, o que ele faz? O barco dele, ele precisa calafetar, precisa tratar, ele deixa ele parado bem ali, porque ele sabe que vai secar bastante e o barco vai ficar no seco para ele poder remendar o barco, né? Só que aí vem algumas pessoas da imprensa de fora, né? Ai, a Amazônia está virando deserto. Aí faz uma bela foto aérea daquela praiona com aquele barco lá empenado do lado. Pô, mal sabe que aquilo ali está sendo um abraço. É abaixo das águas. Faz parte da Não sobrevivência. é sempre assim, mas a gente precisa ter esse olhar para ver se não é o período da redução, o ciclo da Amazônia. A natureza que é assim, ela funciona assim e ninguém vai mudar isso. Ela pode piorar? Pode, porque os polos estão derretendo e nós estamos numa região das águas. Então, a nossa sorte é que nós já sabemos lidar com a água, né? É verdade. Sabe? Pode encher. E a gente já tem essa paciência, né? As pessoas chegam aqui com o nosso relógio, ele é diferente. Eu quero chegar em tal hora, em tal lugar. Não é bem assim. O teu relógio é o rio, né? A subida e a descida dos rios. Depende. Se tu está numa região que tem o fluxo da maré, que tem região que não tem o fluxo da maré, né? É isso Mas mesmo. O Marajó tem bem isso, né? O Marajó é bem isso. O Marajó, aliás, ele está abaixo do nível do mar, né? Então, ele é uma piscina. Né? Quando enche, quando dá o inverno, tanto que é água para tudo. A criação de lá, né, são os búfalos. Mas é muito legal isso, porque os búfalos têm sobrevida boa dentro d'água, né? São exímios nadadores, inclusive, né? E a própria população também já está acostumada com isso, né? Tanto que todo retiro de caboclo tem o cavalo e tem uma canoa, né? Exatamente. Por que será que ele tem uma canoa lá quando está seco, né? Porque ele sabe que vai encher. Né? Então, essas coisinhas assim, né, que
as pessoas precisavam estudar mais a região, sabe? João, não ficar só nos livros. E João, o teu trabalho, com o teu trabalho, tu viste cidades nascerem. Conta pra gente, pelo menos um exemplo de uma cidade que você viu nascer e você conseguiu documentar esse nascimento até agora. Nós estávamos lá atrás falando sobre isso. Paraopebas, né? Paraopebas é um exemplo de cidade, é um exemplo de renda per capita, sabe? É um município que não consegue gastar o que ganha, né? E como é que nasceu Paraopebas? Nasceu do prostíbulo, né? Sabe? Eu não vou nem dizer que foi o único filho que deu certo, mas, sabe, nasceu do prostíbulo. Isso é vergonhoso? Não. Não, lógico que não, nunca. Por que nasceu do prostíbulo? História. Porque os funcionários da Vale do Rio Doce que estavam lá em Carajás, era proibida a entrada de mulher. Você não tinha acesso, né? Então os homens viraram um barril de pólvora. Imagina, 3 mil homens sozinhos, o tempo inteiro lá só entre eles. A gente não vai entrar aqui no mérito da questão, né? Obviamente. Aí 4 prostitutas resolveram fazer a Casa da Luz Vermelha na entrada da serra, aonde nasceu Paraopebas, né? 35 anos, se eu não me engano, está fazendo. Há 36 anos isso. 30, a gente vai já voltar junto com o João. Se deixar, ele vai. Sim. Cortaram na hora que eu ia contar a história. Agora que eu ia contar a história. A culpa é sua, que eu tenho que começar logo com Jacó, nosso amigo, jornalista, cinegrafista, o bichinho está cansado, ele é do Tocantins, na verdade ele é do Paraná, ele reside e fez de Palmas o seu local do coração, e lá está a arte dele, o trabalho, e ele é um querido, ele é jornalista, administrador, empresário, roteirista, documentarista, diretor de cinema, publicitário. Ele é múltiplo um pouco, né? Mas quando a gente fala que ele é múltiplo mesmo, né? De repente ele está fazendo um doc, um curta-metragem. Ele precisa ir para Belém cobrir o Círio de Nazaré. Peraí, volta, que eu tenho que colocar esse documentário na TV educativa, não sei de onde. Ele é assim. Aí ele tem a Gazeta do Cerrado, ele está antenado 48 horas, a gente reclama que está 24, ele fica em 48. E ele saiu do Tocantins, ele é diretor de comunicação da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo, e a gente está numa proximidade, né, desse evento, neste momento desta gravação. E aí, de repente, ele pegou um voo, eu estava falando com ele ainda não tinha embarcado. Ele falou, você deu sorte, porque deu internet aqui. Eu falei, por que não? Porque eu estou seguindo para Salvador. Eu falei, tá legal, então lá você encontra uma internet, porque a gente vai trocar uma ideia para falar sobre o seu trabalho. E ele, gente, finalizou um curta-metragem, ele tem um trabalho documentado já de algum tempo sobre as etnias indígenas do Tocantins, ele conhece também as etnias indígenas, muitas da Amazônia, Tocantins, estado fronteira e faz parte aqui do Centro-Norte. Eu queria primeiro te agradecer pela sua disponibilidade, amigo, tá? Pelo seu carinho, você sempre presente nos debates, quando a gente promove a comunicação, como a gente promove a divulgação de projetos sustentáveis, e você está sempre envolvido e engajado em muitos desses projetos sustentáveis, como esse que tá abrindo as portas, mais uma vez, para você ser reconhecido com o resultado do trabalho do seu curta-metragem, que fala do xerente dos povos indígenas e o esporte, né, movimentando a vida dos povos indígenas. Fala aí como é que está em Salvador, embora você seja de Palmas. Olha, Salvador é aquele clima de sorria, você está na Bahia. Eu não conhecia Salvador. Acabou de chegar aqui Dani Filgueiras. Sério isso? Sério. Fala para ele entrar em cena aí contigo. Entra em cena aqui, eu estou ao vivo com a Cris aqui. Pode entrar. Olha que... Já comecei, o congresso começou aqui, já estamos nesse momento. Cris, primeiro, amiga, parabéns pelo seu programa. Um programa que eu sei que você desejou, sonhou muito por muito tempo, então eu tenho certeza que não vai ser um sucesso, porque já é um sucesso. Um beijo para toda essa equipe que está aí ao vivo com você, pertinho, um beijo, recebam todos meu beijo, um abraço.
Eu tenho certeza que é fundamental a gente falar de Amazônia, falar de sustentabilidade e você conduzir. Além de estar linda, está maravilhosa nesse look. Amei. E esse senhor jovem que está aí do seu lado, Luiz César. E o Luiz, eles estão sem retorno. Do Luiz. E esse senhor, Luiz César, esse senhor jovem. Todos vocês para o congresso. Já começou, estamos em clima de festa. Muito legal, gente. Uma boa estadia aí. Estamos chegando em Salvador. Obrigada, valeu. Dani, poderosa. Um beijo para todo mundo aí da Amazônia. Fica bem, obrigada. E o Conexão, a Voz da Amazônia, volta a conversar agora com o Marco Jacó. Marco, então, dá continuidade para a gente falando desse seu projeto, que está dando certo? Esse meu projeto ele começou bem despretensioso, porque foi um convite para fazer a cobertura dos Jogos Indígenas Xerentes aqui do Tocantins, né? Foi uma organização do grupo de jovens que tinha um enfermeiro que era um entusiasta, que era um jovem um pouco mais velho, uns 20 e poucos anos, né? E ele organizou os jovens de 11 anos até 17, 18 anos para que organizassem modalidades de jogos típicos indígenas aqui no Tocantins. E me convidaram para fazer a cobertura, eu fiz, e esse material eu fiz como um material de doação para que promova-se esses jogos, para que haja repercussão, consigam apoios, que a prefeitura apoie, né, para valorizar os esportes indígenas também como uma questão saudável. Nós, aqui no Tocantins, há uns anos atrás, tivemos um problema muito sério de suicídio de indígenas, né, na Ilha do Bananal. E eu tive lá fazendo um outro documentário, que é Lendas do Cerrado, que um dos caciques, uma das lideranças, teve o filho morto nessa situação, mas mesmo assim ele continuou a batalha no sentido de resgatar os outros jovens. E ele comentou que o futebol e os campeonatos de futebol, mesmo não sendo um esporte indígena, né? Até porque assim, teve um esporte parecido com futebol dos maias, né? Dos mexicanos, que faziam bola com fogo e tal, né? Não sei nem se não foi a experiência, não, a inspiração para o futebol mesmo. Mas, de qualquer forma, o futebol resgatou os jovens e a motivação para que eles diminuíssem essa vontade do suicídio que estava tomando conta dele do Bananal e sem um motivo plausível, né, que pudesse tratar. Mas a temática indígena, ele me atrai desde que eu era escoteiro. E o meu primeiro documentário foi em 2001 com os homens, chama Homem Guarani. Foi feito no Paraná, que a gente fez uma comparação entre uma educação em uma aldeia que tinha a educação tradicional e uma que tinha uma escola indígena do estado. Então esse também foi um curta, esse foi para a França, foi para no Brasil na França, e de lá para cá eu venho fazendo da maneira de que a gente consegue, porque na verdade é que nem o Hamid faz, custa muito mais você produzir do que a gente consegue tirar algum dinheiro, né? Porque esse material foi uma doação, esses Jogos Indígenas Xerentes, foi feito de maneira independente pela Gazeta do Cerrado, que é o jornal que eu sou sócio fundador aqui no Tocantins, e foi um material que foi selecionado para esse material aqui do Curta Palmas, agora foi selecionado para a FITA, que é um festival de cinema indígena, cinema de turismo, que vai rolar a nível internacional também. Aonde que vai rolar? Aonde que vai rolar o festival que você falou? É o FITO, na verdade a final vai ser em Milão, na Itália. Então, vai ter votação em setembro. Maravilha. Parabéns. Então, os conceitos indígenas e preocupado um pouco com as discussões, às vezes, dessa questão, até gostaria da opinião dos outros participantes, cineastas, né, realizadores, porque assim, tem muita gente que fala, o lugar de fala para falar sobre indígena deve ser do próprio indígena. E quando eu fiz uma especialização em antropologia para justamente poder trabalhar essa questão dos povos,
eu percebi que existe a necessidade, sim, desse material produzido pelos próprios indígenas, mas existe também o material realizado por não indígena para não indígena. Assim como tem a necessidade do material do indígena para o indígena e do indígena para o não indígena. Então, são 3 grandes vertentes que eu identifiquei que são necessárias. Daí eu gostaria da opinião de vocês sobre isso. Porque, assim, é a mesma coisa o olhar antropológico de uma pessoa de fora vai prestar atenção nos detalhes que, para eles, é uma questão natural, né? É uma questão da sociedade a qual eles, mesmo que identifiquem uma diferença na outra sociedade, eles não vão perceber o quão diferente é isso, ou quão pode ser interessante isso do olhar de fora, né? É a mesma coisa de ter um jacaré no meio da aldeia, né? É uma coisa muito interessante para quem é europeu, né? Ou para quem não está próximo disso. É a mesma coisa a história do primeiro documentário, que foi Mamute, né? Que é a escola dos esquimós. E, inclusive, perderam o filme, tem essa curiosidade, tiveram que regravar todo, que era para mostrar realidades que estão totalmente fora do alcance das pessoas, né? E que possa despertar curiosidades. E a questão dos povos indígenas do Brasil, eu fico até gratificado a gente ainda ter a cultura preservada, mesmo após 500 anos de imposição e de tentativa de sobreposição cultural e religiosa, e que um dia eles achavam, não, a gente vai substituir a cultura indígena pela cultura cristã, pela cultura ocidental, pela cultura portuguesa, nos outros países é espanhola, nos outros países inglesa, e mesmo assim eles, com tanta violência sofrida, com tantas doenças que causaram muitas mortes, eles resistem, né? Eles conseguiram resistir e manter a língua, manter a cultura, manter a política própria, a pintura corporal, né, os esportes indígenas, que no caso a gente está registrando nesse curta que a gente fez. Então, eu dou um salve aqui a todos os povos indígenas que resistiram, e aí eu queria porque alguns não conseguiram. Né? Eu queria abrir aqui um parêntese nessa questão, porque olhares e trabalhos como esse ajudam nesse estímulo da resistência, né? E ajudam, acho que agora o lugar de fala está se ampliando novamente, né? E isso é muito importante, a gente não perder esse fio da meada que está se dando com essa leva de recuperação e da valorização desses povos que fazem parte, que é a nossa ancestralidade, né? E, então, super parabéns por esse trabalho, a gente vai já voltar a falar sobre isso. Eu queria trocar uma bola aqui com o Robson Carajás, a gente volta já contigo, segura essa onda, que a gente vai já te liberar. O Robson ele faz um trabalho muito pela experiência que ele foi tendo, me corrija se eu estiver errada, com a tua vivência ali na região do Sudeste. Então, as pessoas foram construindo falando sobre a região, e aí um dia, pela história que ele me contou, ele falou, eu quero documentar o que as pessoas estão falando para mim. E ele tem eu acho que você tem um empreendimento, uma produtora, que é a Rota Toara, né? E dessa rota, ele documenta comunidades, estilos de vida ali da região do Rio Araguaia, né? Dos municípios que são vizinhos ao Rio Araguaia. Fala um pouquinho dessa tua história, porque você está num dos lugares mais lindos, mais queridos, de uma farta biodiversidade, onde os biomas se encontram, 3 biomas se encontram ali, o Cerrado, a Amazônia, etc., e é onde você tem a história já antropizada das comunidades indígenas, que não são poucas ali da região. Só para dizer, eu sou da Bahia e vim para o Pará em 1975, num caminhão pau de arara, com meu pai, que veio atrás das terras prometidas, que era ocupar, né, as terras. Na década de 70? Na década de 70, 75. E eu acho que eu já tenho também
aí uma relação que a minha avó era também indígena e tem aquela história, foi pega de cachorro, pega de laço, e eu vim com aquilo no sangue. Quando eu chego no Pará, menino, 5 anos de idade, meu pai madeireiro, vai atrás das madeiras e eu não fui estudar. Eu ia junto com ele nas matas, cozinhar, fazer comida, e para peãozada ali. E por ali por trás das florestas, que a gente tirava madeira, existiam os nossos irmãos indígenas, né? E eu acabei começando a fazer um relacionamento 9, 10, 12 anos, 13 anos, com esses irmãos indígenas, e aí eu percebi que eu tinha que fazer um trabalho com eles, que era aquele trabalho que muita gente fez de tirar o seu habitat, destruir a sua floresta, destruir o seu natural. É tanto que hoje eu vim estudar, depois de 49 anos, que eu sentei numa cadeira de universidade, a convite de uma professora, né, que me encontrou na aldeia, falou, você tem que estudar. Eu falei assim, para quê? Assim, eu preciso dessa formação que quando eu for preso, eu tenho uma cela melhor. Né? Aí ela falou assim, não, porque você precisa disso. E eu fui, fiz... Ela falou, você passou no vestibular. Vestibular? Eu nem sabia que seria vestibular, que sentar na universidade. E aí eu faço hoje Educação do Campo, com muito orgulho, Ciências Humanas, né? E foi o que eu escolhi. E daí a gente já tinha um trabalho com os nossos irmãos indígenas de ficar ali vendo a sua vida, o seu habitat. E eu comecei a trabalhar com eles e dizer que a gente precisava realmente fazer algo por eles. O que é muito legal na história do Robson é que ele trabalha hoje, Gilvan e Yolanda, Suzane, Hamid e Marco, ele trabalha hoje na produção de audiovisual dele. Quando ele viu a oportunidade de fazer desta ferramenta uma ferramenta de oportunidade para as pessoas de fala dentro das tribos indígenas, ele começou a dar cursos de audiovisual para as pessoas falarem sobre eles próprios. Eu achei que... É um processo de inclusão que ele promove lá na região. Na verdade, o interessante é que eu comecei a observar que não é que a gente teria que se apropriar das histórias deles. Não é a palavra apropriar. Na verdade, a gente teria que fazer com que eles mostrassem a sua própria história. Então, o nosso curta-metragem, que conta a história da guerreira Gavião, uma criança que foi sequestrada, ainda bebê, e 18 anos depois ela procura sua origem e volta para o seu reduto, né? E aí a gente mostra a cultura. É uma fala dentro da denúncia que a gente não pode tirar de forma alguma o seu habitat, a sua forma de viver, né? Então, aí eu comecei a produzir cursos de fotografias, as máquinas que eu comprava, eles usavam minhas máquinas fotográficas, documentários, eles começaram a filmar, inclusive a gente tem aí quase 10, 15 documentários produzidos por eles mesmos, né? Tem um Aritã, que é um indígena, que tem umas filmagens que ele pega a câmera e sai correndo no Festival da Tora, na meia maratona indígena, que acontece em dezembro, né? Inclusive, a gente produziu o primeiro festival de cinema indígena Gavião, a gente vai para o segundo agora esse ano, e acredito que esse vai dar mais uma conotação. A Febitur e o canal A Voz da Amazônia está contigo, tu sabe disso, né? Então pronto. Né? E a gente teve, o ano passado, teve 40 filmes inscritos e 12 selecionados. Maravilha. A gente vê a riqueza do Pará e da Amazônia, a começar pelo linguajar, né? Vocês perceberam a diferença do Robson conversando com a gente puxa mais do X. Eu que já vim da região do Xingu faz muito tempo, já comecei a falar mais, né? Chiado. Mas a gente percebe essa riqueza, essa miscigenação, essa diversidade. Eu estava olhando um pouco o teu material e vendo a oportunidade que tu teve naquela região de ser autodidata, até, de ensinar para as pessoas aquilo que tu não
entendia de fato com a qualidade, de repente, que o Hamid tem, né? Com a expertise que o Hamid tem, o imortal 2 vezes, né? Então, assim, mas de tu criar essa oportunidade para ensinar para eles a fazer ou a mostrar aquilo que eles têm, e que a gente começou falando que as pessoas olham com outro olhar, totalmente diferente do que é a vivência aqui. Uma outra coisa, naquela região do sul do Pará, eu conheço o estado todo por causa do nosso trabalho, do jornalismo, e aí a gente ainda tem um outro embate, que a gente ainda trabalha muito, ou a gente ainda tem muito esse combate ou esse embate com a criação do gado, com as grandes fazendas. Então, conservar isso e trabalhar dessa forma autodidata é bem interessante. E aí, quando chega alguém e diz assim, tu precisas estudar, né? Aí tu tem 40 e quantos? 49 na época? 48 anos. Pois é, 48, e tu diz, para que eu preciso estudar? Mas, na verdade, assim... Eu achava que era para ter uma cela especial, né? Eu acho que já até caiu essa história, né? Agora não tem mais. Funciona mais, Cortaram né? essa onda. Acabou, tu não precisa mais estudar, se for só por isso, né? Mas principalmente para fazer com que aquelas pessoas de lá, elas se sintam pertencentes à sua história. Porque aquilo que chega está acabando, vai destruindo. Então, acaba que a gente tirando a nossa identidade, nós mesmos vamos acabando nos acostumando com o ambiente, e a gente vai se perdendo. É isso mesmo. Gil, é uma história como não igual, mas assim, como tantas outras que merecem ser valorizadas na Amazônia, né? É incrível, a tua história é incrível, de verdade. Não te conhecia, conversamos um pouquinho aqui atrás com o Hamid, né? O que eu vejo assim, a percepção que tu tiveste da necessidade de fazer com que eles se olhassem, com que eles falassem, isso é muito legal. Tu não esqueceste que tu não tinha, digamos, know-how para dirigir, para escrever, por roteiro, essa coisa toda, por não ter formação, mas tu fizeste de maneira empírica e deu certo, né? E o que a gente viu, o que a gente tem notado, teve um festival agora recente, né, de indígena da Amazônia, que é o AVA, e a menina teve com a gente, fez um podcast na Rede Pará, e ela falou assim, tu não tem ideia do material que chegou. E eles não assinavam, não existia diretor, roteirista, não, era todo mundo. Aí eles entraram em contato com eles, pô, vocês têm que colocar. Eu falei, não, mas aqui quem fez fomos nós, foi um coletivo. Aqui não tem diretor, aqui não tem roteirista, aqui nós produzimos. Sabe? Então, é tão bacana isso, Cris, sabe? Como eles se veem, né? É um formato criado por eles, é um outro olhar. Exato. Desburocratizou. Isso. Mais realista E teve um né? filme que eles fizeram na língua deles, e aí tinha uma pessoa assistindo, Hamid, aí ficou incomodado, sabe, no cinema. Fica, não tem legenda, não? Não tem legenda. Não tem legenda. Não tem legenda. Sabe? Está entendendo? A gente às vezes não recebe em inglês e outro aprende, né? Não vai legendar. Não tem legenda. Você assiste uma tribo no seu dia de tribo. Sabe? Muito bacana. Olha, você falou uma questão antes da gente falar contigo, Suzane, que a gente vai já chegar aí. A questão da linguagem, da diversidade, da pluralidade de vidas, de histórias, de ancestral do nosso passado, mas da nossa linguagem. A gente devia ter esse material falado, conversado, narrado dentro das escolas. Assim como da história dos negros, da nossa história da negritude, né? Da nossa miscigenação, da nossa vida. Né? Porque tudo isso faz parte da nossa vida. E a gente vai aprender inglês, vai aprender francês, vai aprender... A gente tem que aprender também a língua indígena. A indígena é complicado, porque eles têm aí uma diversidade. Diversidade que eu não sei nem por onde começar. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e é com ela, com a Suzane Rabelo. E olha só, gente, a Suzane Rabelo, eu preciso contar para vocês o que foi que aconteceu com esse encontro. Esse encontro se deu num trabalho de um centro cultural da Aliança Francesa, e que eles tiveram uma sabedoria quando montaram a Noite das Ideias, né? E aí eu encontro, tentando ser bem objetiva, com a Suzane, fazendo o trabalho junto com o Wagner, e assim eu fui perguntar para ela como é que surgiu a ideia de trazer a culinária indígena em cima de um produto que é uma batata
da comunidade indígena do Peru, eu acho, da Amazônia peruana, que demora 9 meses para poder ser comestível. Como é o nome dela? Só me diz o nome, rapidinho. Ariá. Ariá. Aí, em cima do ariá, ela fez uma imersão gastronômica dentro lá do Parque da Residência, junto com a musicalidade do Teatro da Paz, de um quarteto de cordas da Orquestra do Teatro da Paz, e junto com o lançamento de um espumante. De um espumante mais orgânico, com alguma diferença. Enfim, uma imersão de sentidos. Né? E aí eu conheci essa moça e fui conhecer a história dela e a pesquisadora que ela é, o envolvimento com as universidades e o conhecimento dos povos indígenas. Quando ela disse, hoje eu trabalho e difundo, e ela faz ela tem um restaurante, que é o Toró da Gastronomia. Toró da Gastronomia. Toró Gastronomia Sustentável. Gastronomia Sustentável. E essa sustentabilidade na culinária veio a partir do estudo dela no meio indígena. Vamos lá, tá? Pode contar essa história aí, como é que foi. A Cristina, ela trouxe, né, ela exemplifica o nosso encontro. Sim. Né, que ocorreu esse ano. Que foi promovido pela Escola de Idiomas. Noite das Ideias é o nome do evento. Então, quando a escola nos fez o convite, ela pediu para que nós levássemos para aquele evento uma gastronomia sustentável, que ela autodenomina como gastronomia inteligente, uma forma consciente de conhecer, né, os insumos da região, e também técnicas de preparo desses ingredientes. Só que não seria apenas uma exibição, uma apresentação do preparo da comida, né? Independente do ingrediente que nós escolhêssemos a ser utilizado. Seria um encontro gastronomia com a música, porque a música é a forma de tocar o outro de forma muito mais assim espontânea, vamos dizer, né? E a comida também, né? Então, seria um encontro de comida com a música. Essa música também não era qualquer música. Seria uma composição que seria realizada em cima da receita que nós apresentaríamos. Então, era um produto... Era original? Original. Legal. Né? Então, o compositor francês da Escola de Idiomas preparou, então, uma partitura, uma música clássica, né, para ser apresentada ao público, naquele momento, por um quarteto de cordas, que é da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. Bom, simplificando esse momento, ele, para nós, seria uma oportunidade da gente apresentar a gastronomia que a gente entende como sustentável. Mas a gente queria trazer a nossa base. De fato, aquele primeiro degrau, de onde surgiu o Toró. O Toró ele surge do momento que a gente entende que a gastronomia sustentável ela é algo que ela brota a partir daquilo que a gente tem de mais original, né? E quando a gente pensa em comida, a gente pensa naquilo que a nossa comida, qual é a origem da nossa comida, né? Sabemos que a comida da culinária paraense, hoje o que nós conhecemos é uma mistura, não é? Porque a cultura ela vai se modificando ao longo do tempo. Mas nós temos uma comida que ela também ela tem uma identidade muito tradicional, né? E onde a gente consegue identificar que tudo tem um começo. E os nossos povos originários, eles estão aí, eles não estão no museu, né? Eles estão aí para nos contar também. E algumas coisas a gente consegue também identificar através da pesquisa, em que nós realizamos a partir da arqueologia, da antropologia, né? Da história. E aí, o Toró, então, ele não se hospeda somente, eu não digo apenas porque não é pouco, mas ele não se hospeda somente no
conhecimento tradicional ou saberes. Ele também é um esforço que a gente faz de alcançar o que a ciência nos apresenta ao longo desse tempo, que também se debruça sobre esse sujeito que a gente entende. Na nossa pesquisa, os indígenas, a gente tem uma relação não como objeto de pesquisa, eles são sujeitos, né? Então, nós também não fazemos releitura de prato, ou então apresentar receitas da culinária indígena. A gente entende como projeto, como Toró, que nós não temos esse direito, né, de propagar, de disseminar um conhecimento, uma sabedoria que é de uma sociedade viva, que ela sim está aí para falar sobre. Entretanto, a gente tem um papel que a gente assume com muito respeito, é de dar voz, de dar visibilidade. E isso ao longo, porque isso já são 10 anos, né? Vai estar completando o ano que vem, na verdade, 10 anos, em que nós estamos trabalhando com o Toró. Porque o Toró, ele não é somente um restaurante, um espaço físico em que nós servimos a comida. Ali naquele espaço físico, a gente recebe pessoas para ter rodas de conversa, para apresentar resultados de pesquisa. É a Amazônia, né? Isso. É muita coisa. É muita coisa para eu simplificar, que é um pouco difícil. E são experiências que a gente vai sentindo, e aí, na medida do possível, a gente vai soltando com muita leveza, né? Porque as coisas vão acontecendo, às vezes não são tão premeditadas. O fato que, como eu disse, a nossa relação com a comunidade indígena, em particular, porque não são só os indígenas, tem os nossos grupos quilombolas, tem os ribeirinhos, pescadores. Na verdade, a gente tenta apresentar a Amazônia, né, uma Amazônia paraense, porque a Amazônia é muito grande, e o Pará também é muito grande, mas a gente tenta apresentar elementos da Amazônia paraense que estão ao nosso alcance, junto com essas pessoas. Deixa eu fazer aqui uma pergunta rapidamente, até para a gente socializar um pouco mais a cena aqui. Como é que foi essa história de, a partir desse projeto, como é que você conta de forma bem resumida, como é que vocês hoje podem dizer que o projeto de vocês está certificado a receber o Prêmio Nobel da Sustentabilidade? E da mesma... é como se fosse o Prêmio Nobel da Paz. Entendeu? Assim, é de lá que vem... Conta pra gente... Conta como chegou lá. Como é que chegou, né? Voltar com o Marco lá na Bahia. O que acontece? A primeira edição do Prêmio Nobel da Sustentabilidade ocorreu este ano e foi uma edição aberta para o mundo, né? Sendo que o que eles estavam avaliando eram iniciativas desenvolvidas na Amazônia Legal, né? Como nós chegamos nesse nicho ali? Na verdade, nós fomos indicados, não sabemos quem nos indicou. Não é um processo em que nós nos submetemos... Edital, digamos. Não. Alguém nos indicou. Alguém conheceu, alguém e não é qualquer também pessoa ou organização. Na verdade, eles ouvem, né, eles seguem os mesmos requisitos do Prêmio Nobel da Ética e da Paz, que é o prêmio internacional que tem para a área de ciência, arte, né, matemática, existe da paz, né? Segue os mesmos princípios, porque o criador desse prêmio, ele é neto do criador do Prêmio Nobel da Paz. Ele veio de Estocolmo, na Suécia, né? E ele entendeu que a primeira edição do Prêmio Nobel da Paz, ela tinha que começar pela Amazônia. Né? Então, a Amazônia é legal. E quem são as organizações ou pessoas que indicam? São organizações de credibilidade no sentido, os próprios povos
os povos originários ou grupos quilombolas, a própria comunidade, vamos dizer assim, que pode indicar, e instituições de pesquisa, né, que reconhecem projetos. Então, foram mais de 100 projetos indicados da Amazônia Legal, desenvolvidos na Amazônia Legal. Não necessariamente eles estão na Amazônia. Por exemplo, tiveram pessoas de outros estados fora da Amazônia Legal, mas que desenvolvem aqui dentro. Entendi. Então, nós ficamos entre os 16 finalistas. Passamos por um processo de avaliação, de auditoria, né? E aí ficamos entre os 16. O que isso significa? Os 16 finalistas, eles recebem um reconhecimento do Prêmio Nobel da Sustentabilidade, ou seja, não tem como deixar de fora esses 16, porque eles compreenderam que são iniciativas de responsabilidade socioambiental e de governança em rede, que é o ESG, né? Que hoje são iniciativas que são os pilares da sustentabilidade. E por falar em sustentabilidade, Gilvan, eu acho que a palavra veio a bola da vez, né? A gente está com um olhar para a Amazônia, Gilvan. Como é que vocês estão vendo? Como é que, dentro dessa proposta, desse tema aqui, que a gente está trazendo, esse olhar e essa utilização da nossa referência de estudos, referência de produções autorais, de contribuição, de sermos ferramentas disponibilizando espaço para as vozes. O momento é da Amazônia, Gilvan? O que tu acha? Como é que tu está vendo? Está acontecendo hoje, com a retomada do MINC, algo incrível, que é a Lei Paulo Gustavo, né? A Lei Paulo Gustavo vai fazer com que se crie tantos documentários, tantos filmes, tantos curta-metragens, como nunca foi acontecido no Brasil. Quer dizer, a criação está no ar, né? Está no ar. Então, nós vamos ter uma enxurrada de projetos que estavam pela metade, ideias que não foram colocadas... Moçada fervilhando, exato, querendo botar então, em prática. Imaginem, todos os municípios do Pará vão produzir seus filmes, seus docs, sabe? Olha quantos olhares de fato, vão ser, Hamid. A gente estava conversando há pouco sobre isso. Tanta gente que produziu... Né? Você, com o teu cinema, com a tua história de estudo, tu vai poder agora proporcionar para essa galera toda, ter condições até financeiras de comprar equipamento, de produção, sabe? A tua história pode ser contada agora. Sim. Sabe? É só ter sinergia com algum produtor, com alguma produtora. Esse é o momento, para mim, é muito ímpar. E da cola da COP. Né? Então, nós vamos começar a dar vazão ao nosso sentimento, nosso olhar, nossa etnia, nossa história vai ser contada agora por muita gente de várias formas, Cris. Isso é um momento incrível. É um momento incrível, a gente sempre batalhou por isso. Eu lembro que a gente, sentado nas cadeiras de quantas salas, né, Hamid? Os nossos sonhos de traduzir isso em produtos, de alguma forma, que as pessoas pudessem ver. Vamos fazer uma exposição, vamos fazer um filme, vamos montar um documentário. E hoje a gente está aqui com um grupo de amigos, e todos que estão aqui possuem canais específicos de vozes, né? E eu acho que a tendência, e eu posso até dizer que a gente está num momento de olhar para trás e falar que a gente chegou no momento de falar, conseguimos. Agora é abrir espaço para a gente entender o processo criativo a partir do olhar das realidades vistas por essas tantas pessoas. A gente vai já com você, Marco, mas eu queria que você socializasse esse bate-bola aqui com o Hamid. O Hamid, porque tem pessoas que não sabem fazer projetos, mas tem pessoas que têm uma capacidade de roteirizar, de enxergar. Então, às vezes, as coisas ficam pela metade. A gente começa a entender que a gente não pode trabalhar só. Sim, que a gente precisa trabalhar com uma equipe, que cada um saiba fazer uma peça, respeitando cada um com as suas expertises, para a gente atingir resultados no que a gente sonha, no que é planejado. E você, Hamid, você trabalha muito com coprodução espanhola, coprodução de Portugal, com parcerias nas exposições, com parceiros de Portugal. E sempre a Amazônia teve no seu foco. Então, não é de hoje. Sempre a Amazônia teve no meu foco. Eu não sou daqui, estou há 35 anos, mas eu sou uma pessoa que sempre tive a Amazônia na linha de frente. A sustentabilidade que todo mundo fala hoje, a gente já falava como muitos e muitos lá atrás, e desde lá de trás. E quantas vezes a gente não foi taxado, e isso é verdade,
de pessoas que estão... vocês estão viajando, não é por aí. Não, é verdade. A Não, coisa é direto, né? É verdade. Eu me lembro no Amapá, por ocasião do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, quantas pessoas participaram desse programa? Do Brasil, da Amazônia e de fora do Brasil. E aí é isso, você traz a história da Amazônia desde a época de 12 anos atrás, quando ele era da Veja. É isso mesmo, Hamid, você foi muito precursor, muito comentador nisso, né? Mesmo antes da Veja, eu tive o privilégio de ser o último pupilo do Milton Mendonça, que foi um grande cineasta daqui da Amazônia. Ele foi o primeiro cara que fez aproximação com índios aqui na Amazônia, né? Aqui no Pará. Caramba! O Milton tinha uma história maravilhosa, né? Reconhecido, inclusive, como cara, né? do cinema. E tinha uma humildade tremenda. E quando eu voltei, uma das vezes que eu voltei para Belém, eu voltei para trabalhar na Bandeirantes como cinegrafista. Eu queria morar em Belém, mas não tinha salário em Belém. Belém não tinha salário, né? Na época eu trabalhava na 0 Hora em Porto Alegre e o que eu ia ganhar aqui não dava para pagar um apartamento, né? É um absurdo como os profissionais aqui... Discrepância, Belém, né? Ainda assim. Ainda E hoje é por isso que a gente brigava isso, né? muito na realidade, que a gente tinha um conhecimento é uma coisa e estúpida, não consegue fazer as coisas por As pessoas aqui. não podem investir em equipamento, não podem investir em capacitação, porque o que elas conseguem ganhar mal dá para comer, às vezes. Né? É uma coisa assim, sabe, eu acho lamentável. É surreal. Sabe, lamentável. Mas com o Milton, eu fui para Bandeirantes, eu trabalhava com o Milton, na Jussara Filmes, que era a produtora dele, né? E foi o cara que, com a maior humildade do mundo, me ensinou que pouco é muito, né? E eu aprendi com ele essa história do pouco é muito. O que é pouco é muito? Para mim, fazer uma produção de um filme, eu não preciso de muita gente. Com 4 pessoas eu faço perfeito. Não preciso de mais 4, não preciso de uma van com 20, 30 pessoas dentro, entendeu? E sendo 4, os 4 fazendo tudo. Você tem uma cadeia de comando, né? Mas cada um na sua área específica, mas todo mundo ajudando todo mundo. E a coisa vira um prazer enorme. E hoje também tem esse negócio de ser multiprofissional, né? Hoje a gente faz muita coisa, né? Não, e é legal porque você vê que o cara é competente em gravar áudio, mas ele está gravando áudio, mas ele está ajudando, dando teco aqui no roteiro, ele está ajudando a carregar coisa, ele está fazendo isso, porque é assim que a gente consegue trabalhar com mais amor, penso eu. Né? Com mais resultado, né? Menos é mais. É isso. Né? Porque todo mundo vira dono do resultado final. E isso é muito legal. E acaba suplantando todas as diversidades que uma produção aqui nós temos, né? Os últimos documentários que eu fiz foi para aquele Fórum Mundial de Bioeconomia. Fiz 5 documentários em 30 dias, cada documentário de 3, 4 minutos no máximo, que contava a história de personagens que vivem da bioeconomia. Né? Inclusive, um dos personagens era uma pajé surini, né? Que nós temos poucas pajés no Brasil. Né? E o mais legal é que o doc todo é no idioma assurini, mas nós colocamos legenda em inglês e em português, porque senão ninguém entendia nada. Sabe? Sim. E foi muito legal que esses docs que foram produzidos por nós, né? Roteiro, tudo, a agência deixou a gente livre. Falou, olha, preciso de 5 docs que arrebente, né? Eu falei, então a minha ideia é essa. Eles falaram, e deixaram você livre para criar e absorver o conhecimento. Tanto que nós fomos resgatar o conhecimento sem roteiro definido. Nós fomos lá, Glauber Rocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, e vamos ver no que dá. A gente sabia o que a gente queria, só não sabia como fazer, como ia. Né? Ou seja, o processo todo aconteceu... Os personagens foram surgindo. Durante a filmagem, a gente catando, por exemplo, a gente fez um de Brinquedos de Miriti, que o personagem que a produção tinha me arrumado, quando eu cheguei lá, eu falei, não vai ser esse não. Pô, por que não vai? Porque o cara é gordo, ele é meio político, ele trabalha, sabe? Não quero, eu quero um caboquinho mesmo. Então, e eu, há muito tempo atrás, eu tinha feito uma matéria para a Folha de São Paulo, com um senhor que construía Brinquedos de Miriti. Aí eu perguntei por ele, era o pai do cara que tinha me arrumado como personagem. Eu falei, não é tu, é teu pai, meu irmão, então vamos lá no teu pai. Fomos, e o vídeo ficou maravilhoso, sabe?
que o cara tem uma história fantástica, constrói junto com a mulher, ele faz os brinquedos, a mulher pinta, sabe? Eles dão aula para as criancinhas. Legal. Quer dizer, personagem ideal. Mas tudo aconteceu no processo de criação. E o resultado desses vídeos todos, o governo do estado gostou tanto que nós temos para Pará 2000, né? Que o governador pediu para fazer uma compilação entre os 5 para transformar num só. Nós fizemos e ele passou no encontro Da COP. Não, da COP não. Da bioeconomia. Da bioeconomia. Ai, caramba, deu branco agora. No encontro que ele foi para a Europa e... não foi outro, foi outro. Foi outro. E ali todos levantaram e bateram palmas para o Pará. Legal, que massa. Pela nossa diversidade e bioeconomia. Muito eu achei, bacana. Falei, que bom que eu ajudei a construir isso. E aí não é só o Pará, né? Não, é a Amazônia, mas é principalmente a nossa história, o nosso povo, contada pelo nosso povo. Isso é muito legal, quando você dá a voz para as pessoas e você serve só como meio condutor, porque senão um doc vai virar um longa-metragem, vai virar uma série, né? Então, quer dizer, você tem que saber que você tem pouco tempo e que a sua ideia é falar aquilo, né? Agora, a construção disso, ela acontece no caminho, acontece de uma forma tão bonita. E os astros ajudam também, né? Não, São Pedro, então, meu irmão, eu digo que São Pedro está comigo e não abre, porque estava a pajé, quando nós fomos, era inverno, pô. Sim. Estava chovendo. Eu falava, eu preciso do sol, eu vou fazer o Xingu sem sol? Não dá. Não dá. Sabe, fazer aquelas corredeiras, não dá, né? Bora pedir apoio aí para os rituais indígenas. Não, é só tem uma energia legal. Na hora que precisava, pumba, sabe? Abria. Precisava do sol, assim, de nascer do sol, pôr do sol, que fosse aquela cor do Xingu dourada, sabe? Teve um amanhecer lá lindo, cara. Acabou isso, o tempo fechou. Eu falei, obrigado, porque eu não vou ter sombra, sabe? Tá tudo bem, tá tudo difuso, vamos gravar, sabe? E a coisa acontece. E é nessa pegada que também a gente pode chamar o Marco de volta. Ele ainda está por aí? É em Salvador, Marco? É nessa pegada que ele está se preparando. A gente deu uma chance para você ir tirar um sono, entendeu? E contar. Não, mas se eu for, eu não volto. Yolanda, que eu quero socializar um pouco aqui com a Yolanda, com a minha parceira de bancada aqui. Yolanda, recentemente a gente foi lá para o Tocantins, para Palmas, para um município chamado Tocantinha. E assim, a gente foi muito bem recebido pelos parceiros, amigos, jornalistas de lá, e falaram, vamos conhecer aqui umas coisas? Vamos conhecer aqui as nossas trilhas rupestres, um pouco das comunidades que estão se organizando com etnoturismo, e eu fiquei muito encantada com o que eu vi, com o que eu vivenciei, e aonde eu vou, eu falo do trabalho da construção do etnoturismo, né, dentro dessas comunidades indígenas lá de Palmas, e da relação que os nossos parceiros jornalistas têm lá em Palmas, nesse apoio à divulgação do trabalho deles, Yolanda. É massa essa proximidade, coisa que a gente tem um pouco de dificuldade aqui no Pará. Olha, Jacob, eu te confesso que essas coisas são meio que novidades assim para a gente participar, porque na verdade a gente conhece muito o Tocantins do Capim Dourado, né? A gente vê nas feiras, tem muito essa relação com o Tocantins, né? A gente conhece um pouco de produzir material. Eu estava só vendo o Hamid falar, e aí a gente percebe que agora a gente está contando a nossa história, né? A gente chegou num tempo que a gente consegue contar a nossa história, porque antes a gente só contava a história das pessoas. E aí nós chegamos nesse tempo de estamos nos reinventando, e as pessoas conseguem saber quem é o Hamid, as pessoas conseguem saber quem é o Robson, a Yolanda, a Cristina, o Capistrano, né? Então, assim, a gente está tendo a oportunidade de contar as nossas histórias, contando as histórias das pessoas, das vidas das pessoas, que é o nosso forte, né? E aí, Marco, é um pouco do que a gente sempre nas nossas rodas de conversa, aí, aqui e por esse Brasil, que a gente tanto fala, a nossa vontade é que os nossos canais sejam os emissores
dessas informações, desses conteúdos, eu acho que a gente está chegando no objetivo. A gente fala, pô, é difícil, mas quando a gente vê, a gente está passando por eles e a gente está construindo esse processo, né, de fazer com que a comunicação mostre os projetos sustentáveis, a vida das pessoas, as dificuldades, resistência, tarará, tarará. É isso que acontece? É assim que você se enxerga como produtor dessas possibilidades, produtor da informação? Só colocar um parêntese aqui, eu observei um pouco, Jacob, do teu documentário, e eu percebi que os indígenas Xerente estão tentando recontar ou continuar a contarem essas histórias. E aí eu vi um líder deles falando, a gente está fazendo isso com a nossa juventude, porque a gente precisa que a nossa cultura seja perpetuada, que ela continue. Verdade. Então, é a nossa história, é a história deles que eles querem preservar. Não é isso que eles estão fazendo? É a história, as tradições e a cultura, né? Eu gosto de ser... Aquela história de alguns anos atrás, o pessoal abriu qual que é o propósito de vida, qual que é o seu propósito, você tem que encontrar o seu propósito. Seu propósito de vida daqui a 50 anos. Não, meu propósito que eu faço desde pequeno. É por isso que eu estou fazendo essa referência. Porque assim, para mim foi muito simples e eu achei na beira de uma fogueira, porque um amigo meu se dizia guardião do fogo e era uma tradição milenar de contar histórias na beira do fogo. Eu falei, mas isso eu gostava de fazer desde que eu era pequenininho, com 6, 7 anos, na roda de conselho. Do escoteiro, né? Ah, tá. Mas e daí eu fui para comunicação, publicidade, jornalismo, contando histórias pequenas, médias, longas, contando histórias dentro da Secretaria de Meio Ambiente, dentro da TV Educativa do Paraná, dentro do meu jornal. E hoje é contar histórias, né? Para contar boas histórias tem que ser um bom ouvinte de escutar boas histórias, identificar, valorizar e saber reproduzi-las, né? Ser um interlocutor, como a nossa amiga ali falou, né? De poder ecoar a voz, né? E valorizar e ser a ferramenta disso, de multiplicar, pluralizar. E para isso servem os comunicadores, para pincelar as coisas boas e ruins também, né, tanto as coisas boas quanto ruins, e para que a gente possa valorizar e que a gente possa conhecer, porque assim, eu gosto de trabalhar a mitologia indígena. A mitologia indígena é belíssima, esses contos, a história do fogo, a história de como foi feito o arco e flecha, a história de como foi feito a estrela que deu para alguns povos indígenas, deu a mandioca, os legumes, as frutas, né? Então, essas histórias são belíssimas. Enquanto a gente está em idade escolar ouvindo mitologia grega, a gente tinha que estar vendo mitologia indígena brasileira. Verdade. Então, e cada povo tem a sua própria mitologia, né? Alguns compartilham de coisas semelhantes, por causa do tronco originário semelhante, mas a maioria tem suas próprias histórias e tem suas variações conforme a cultura vai perpetuando e vai sendo dinâmica, como é. E então essa é a nossa missão. Será que... Deu uma travada? Agora deu uma queda. Como comunicadores, de perpetuar essas histórias, de registrá-las para que possam ser acessá-las, porque cada registro, no caso do documentário, registra um determinado momento. Então, a gente está fazendo um retrato arqueológico, antropológico, né, histórico, desse determinado momento da sociedade. Né? O mesmo ritual da festa da Tora que tem, né? Daqui a 10, 20, 50 anos, pode não ser o mesmo ritual de hoje. E não será, e está tudo bem, porque a cultura é dinâmica. Então, esses rituais devem ser perpetuados e registrados, e a gente analisado qual é o impacto e a influência da relação humana com as cidades vizinhas ou não, e das relações, tentando propor as relações mais harmônicas. Né? Sensacional. Muito bom. É isso. Gente, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. A gente fala assim... Poxa, a gente vai fazer um programa, Conexão, a Voz da Amazônia, 1 hora de
de bate-papo, de um tema comentado, porque acho que é esse o formato, uma temática comentada, né? Só que passa assim, olha. Passa assim. E assim, a gente é isso, é ouvir um pouco da experiência. Essa é a nossa proposta, ouvir um pouco da experiência de cada um pouco do que a gente tem a falar. E assim, a gente, infelizmente, vai precisar começar a se despedir, não do programa, não do Conexão Voz da Amazônia, mas desse episódio, e dizer para vocês, assim, já fica aqui meus agradecimentos, dizer para vocês que é um sonho para mim estar aqui hoje, uma honra estar com vocês, porque são pessoas que eu, particularmente, que vocês são referências para mim, e eu sou muito... O meu olhar para o trabalho de vocês é um olhar muito respeitoso, por conta de vocês saberem que o trabalho de vocês mexe com a minha opinião e contribui com a opinião pública de muitas pessoas. Isso é muito importante, isso é muito sério. O nosso trabalho tem que ter um conteúdo muito verdadeiro, muito real, e pensando muito nas consequências das nossas narrativas e da forma como a gente coloca para fora o nosso olhar, né? Não só como produtores de conteúdo, de imagem, de qualquer forma, mas como debatedores e muitas vezes como formadores de opinião. Então, é esse o formato que a gente vinha pensando e está aí. A casa é nossa, a casa é de vocês. Eu queria agradecer muito, e já vou passar a fala para a justiça de cada um, Robson em especial, tu, cara, que pegou um ônibus, um voo, um ônibus, lá de, no mínimo, 12 horas, no mínimo 14 horas de viagem, porque ele vem lá de São João do Tocantins, né? Bom Jesus. É meio complicado mesmo, tá? Porque São João é Bom Jesus, é Palestina, é São Geraldo do Araguaia, vem por aqui para vocês. São 144 municípios. Diga lá. Não, então, eu estava ali, o povoou ali entre 5 municípios, né? E eu estava dentro do rio, mais em cima, para cima de São João, chamada Pinagés. E aí ontem ainda, eu falei assim, olha, eu tenho que sair daqui falando com a galera que eu vou dar uma entrevista na cidade grande, aqui na capital, e aí eu preciso ir. Aí eu comecei a vir, né, com esse pessoal e fui despedindo de todo mundo, né? Eu tô indo, eu vou dar uma entrevista e tal. 24 horas. E aí a gente ainda não tem a noção de que essas questões, o nosso amigo Hamid aqui, que é um camarada de renome, né? E conhece muito bem essas histórias. Você falando aí da pagelância, né? Eu tenho um roteiro muito lindo que chama Seu Nacoti, o pajé do Gavião da Montanha, né? É uma história lindíssima e que aí precisa ganhar os holofortes, não é isso que a gente chama, né? E aí a gente vem para cá, eu fico viajando, aí 10 horas já estava ali comendo peixe com açaí, vendo aquele povo. E aí eu vou estar para Salvador, quer dizer... Vamos junto no mesmo voo. Aí a galera fala, você tem que arrumar uma roupa melhor. E ele já está dando um curso lá em Salvador. Aí a galera já me que tá esperando tu tem que vestir uma coisa mais ou menos e tal. Aliás, você está bonito, viu? Você está bonito. Você está caráter, aí tá caráter. Com vocês, né? E a gente vai voltar de novo e dizer o que aconteceu. Senta lá na roda, né? Porque, só para ter uma ideia, quando eu gravei a Guerreira Gavião, foram 12 horas de gravação para 17 minutos. Eu tive que passar essas 12 horas mais ou menos umas 5 a 10 vezes, porque eles queriam ver eles todas as vidas. Ainda repetiu algumas pedaços aí. Era um evento. O cabide ia ficar complicado para ele. Bora, tá na hora. Não, era deixar lá no replay, cara. Muito bom. Suzane, querida, obrigada pela tua presença, por contar um pouquinho. A gente pensa que tem espaço, mas não tem tanto, mas tua presença aqui foi fundamental. Eu acho que é muito importante esses encontros, né? São necessários, né? Eu acho que a causa ela não é indígena, a causa é de todos, né? E eu atuo na área da pesquisa, mas eu tenho um pouco também desse perfil da curiosidade, que é a essência do pesquisador, mas também do jornalista, né? Daquele que está ali atrás de apresentar um bom conteúdo, né? Com a parceria do outro. Então, eu me sinto assim, eu não estou aqui para falar
da Suzane que foi certificada ou reconhecida. Não é isso. Esse reconhecimento, essa certificação que a Cristina ela mencionou, ela reconhece e certifica organizações. Então, a organização é o Toró Gastronomia Sustentável, que é o projeto que eu e meu esposo Wagner Vieira cofundamos em 2014, e a organização, que eu não mencionei o nome, mas é muito importante eu falar, é a etnia Suruí Aikeuara, né? É um grupo, étnico que está no sudeste do estado do Pará também, ali na BR-153. Então, eles, juntamente com a nossa iniciativa, juntos, então, nós fomos certificados. Um prêmio Nobel, ele não certifica a pessoa física, ele certifica iniciativas, né? Isso é muito importante eu colocar aqui. E eu agradeço esse momento para eu falar de pessoas, porque essa certificação ela também enobrece e valoriza que nós precisamos estar unidos como pessoas, mãos unidas. Falamos um pouco da gastronomia, que sem a biodiversidade comestível não se faz gastronomia regional. Falamos um pouco da comida e da cultura. Mas eu quero sair daqui falando uma coisa que eu, como geóloga, eu preciso falar. Né? A minha formação acadêmica é em geologia, é o estudo do planeta Terra. Então, eu preciso falar sobre a Amazônia no seu ponto de vista natural, naquilo que compete aos recursos minerais. Não estou falando só do minério, estou falando dos recursos hídricos, todos os recursos minerais que são os berçários do quê? Do alimento. Não existe floresta aérea, né? Ela está sobre uma superfície. Então, a importância da conservação. Era isso que eu gostaria de falar. Muito bem. Gil, suas considerações. Para mim foi fantástico, Cris, tu sabe, né? Eu sou apaixonado por essas figuras, essas personalidades. O que eu vejo assim, o Pará é tão grande, né, gente? Como é que eu não te conhecia antes, rapaz? Né? Justamente por causa dessa grandiosidade. Né? E você, o Xingu, e ela, sabe, com esse trabalho extraordinário. Então, esse programa, essa conexão que ela falou, essa rede que a gente está construindo aqui, né, Hamid, é muito legal. Dizer para vocês que esse programa ele vai ser transmitido, logicamente, pela plataforma digital, pela Conexão a Voz da Amazônia, mas também pela Rede Pará, nossos parceiros. Exatamente. Ednei, super obrigada pelo carinho e agradecer a todos vocês que abriram espaços, ajudaram a construção desse canal e estão aqui dando essa força. Hamid, não preciso te agradecer mais, meu irmão, parceiro. Jacó, antes de eu falar com a Yolanda, obrigada, amigo. A gente está te dispensando e dizendo que logo a gente vai estar com você. Você está ouvindo? Suas considerações. Estou sim, eu agradeço. É uma honra e alegria poder participar de uma mesa de pessoas com trabalhos incríveis. Olha, foi fantástico conhecer vocês. Uma honra, é uma alegria. E que continue perseverando nessa temática tão importante, a gente contar histórias, mostrar, valorizar, ensinar eles como contar as histórias para os não indígenas, que as histórias para eles mesmos eles já sabem contar e vêm perpetuando há séculos, há milênios, né? Então agora eles têm que nos ensinar um pouco da cultura deles, que cada uma delas tem aquela grande lição no final, aquela lição de humanidade, aquela verdade crua de um olhar indígena e conhece, infelizmente a gente desconhece e precisamos conhecer mais a cultura indígena brasileira, não só a brasileira, mas como as dos nossos irmãos, né, de língua espanhola, como os nossos irmãos, todos os povos ancestrais, né, têm essa ligação e essa ancestralidade, esse conhecimento que a gente não conhece direito e não valoriza muito, né, e fica com poucos referências aí que podem substituir as outras, e isso não é justo, porque tem tanta cultura bonita por aí. Então, agradeço mais uma vez o espaço, conhecer vocês,
E venham para a Bahia, que estamos esperando vocês aqui. Tá bom, estamos chegando. Beijo, querida. Tô chegando. Yolanda, minha amiga, parceira, obrigada por mais esse convívio, mais essa oportunidade. E é isso. Cada vez mais a gente vai aprendendo agora com esse nosso espaço. Voz é tua. Um momento ímpar, né? De estar conhecendo a história de vocês. Eu, como quase índia, né? Minha avó falava que eu era índia. Tu é índia, olha o cabelo, olha a feição. Não sei o quê. Na verdade, eu acho que todo mundo que nasceu no Pará é índio, né, gente? Só para dizer. Né? Então, assim, foi uma grata surpresa conhecer um pouco da história do Robson, né? Fiquei encantada também de ver esse menino autodidata ensinando, já vai dar curso para o estado, né? Então, agradecer aos nossos parceiros que estão aqui conosco, como a Ana Arteira, o SESC, né? As meninas que nos vestem, a Neida Lu e a Luísa. Não, é a Lima, designer. A Lilian Lima. A Lilian Lima. Agradecer por mais uma oportunidade, sejam muito bem-vindos. Nós Sempre. estamos aqui para falar com vocês e ser a voz da Amazônia, numa conexão. É isso, gente. E aqui a gente vai se despedindo, agradecendo a disponibilidade de todo mundo. E sempre que puder, faça contato com a gente, curta, compartilhe, mande sugestão de pauta. Cada vez mais a gente vai estar ocupando os espaços nas redes sociais e no mundo digital. Beleza? Até o próximo episódio. Tamo junto no canal Conexão A Voz da Amazônia. Até mais!